Sejam bem-vindas ao Lugar Secreto. E hoje a gente vai conversar sobre posicionamento. Gente, essa palavra, ela parece que tanta gente fala de se posicionar, que você tem que se posicionar, você tem que estar ali, firme no teu posicionamento, mas eu não quero trazer dentro dessa perspectiva do digital ou apenas do trabalho. Eu quero falar de um posicionamento que remete à experiência de vida, tá? Então, vocês sabem que todos esses 6 encontros que a gente está vivendo aqui de Lugar Secreto, ele tem o objetivo de compartilhar a mensagem que me fortaleceu e que foi trazendo significado no meu processo dos últimos meses. Então, passa, assim, pela minha experiência, né? Não é sobre o trabalho, não é sobre o marketing digital, não é sobre psicologia. É sobre vida, experiência, relacionamentos. E tudo isso faz parte de quem eu sou, todas as esferas da sua vida faz parte de quem você é. A gente não dá pra gente ficar quebrando, sabe? Ah, eu só sou isso aqui, aqui eu só sou isso, aqui eu só sou isso. A gente vai ter ambientes que a gente vai ter uma expressão e um posicionamento direcionado para esses ambientes, mas tudo isso é uma parte de nós, ok? Então, é nesse âmbito amplo que eu quero falar com vocês sobre posicionamento. Eu estava vivendo o meu processo e, no meio dele, eu fui participar de um treinamento com a Débora Julião. Ela dá treinamento em várias empresas e nós trouxemos para trazer uma palestra para liderança, né? Que nós temos vários líderes ali na igreja com a gente, então nós convidamos ela para trazer um treinamento de desenvolvimento de liderança. E eu não imaginava que isso falaria tanto comigo no meu processo pessoal. Por isso que eu digo que a nossa vida ela está completamente integrada. E aí uma das coisas que ela começou falando foi sobre a importância dos nossos momentos de solitude. A gente fala de posicionamento, a primeira coisa que chega é pá, né? Chegar, aparecer e marcar presença. Quando, na real, muito daquilo que a gente vai chegar com tudo, ele precisa estar sustentado em momentos de solitude. A gente precisa, muitas vezes, se retirar para cuidar da nossa alma. Principalmente quem é psicólogo. Quem está aqui comigo é psicólogo? Acho que todas aqui são psicólogas, né? Comenta aqui no chat para eu saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. Você é psicóloga, você é estudante, você é de que outra área? Mas nós que cuidamos de pessoas, nós que somos os curadores da alma, né? Nós precisamos preservar espaços de solitude para que a gente possa cuidar da nossa alma. Dentro da dinâmica terapêutica, do setting terapêutico, a gente se entrega muito e precisa fazer isso, tá? Por isso a gente precisa ter a nossa terapia, ter a nossa supervisão, ter os nossos grupos, né? As nossas conexões que vão frutificar na nossa vida, porque a gente precisa entregar. É isso que acontece no setting terapêutico. Então, quando ela disse isso, exatamente nesse momento do processo que eu estava vivendo, isso chegou como um refrigério. Chegou assim como água refrescante no meio do processo, porque me validou muito na decisão de me afastar em alguns momentos. Todos vocês aqui acompanharam as 2 semanas que eu tirei o pé e fui pro meu secreto individual, né, para minha solitude, para minha conexão, para ouvir, né, ouvir e me realinhar nos meus processos, nos meus projetos, no meu propósito e, sobretudo, curar a alma. Então, eu quero já de cara, assim, deixar esse ponto para você. Se você quer estar bem posicionada, você vai precisar priorizar e cultivar os seus momentos de estar a sós. E esse estar a sós nem sempre vai ser um afastamento radical. A gente precisa cultivar para que a gente não entre na necessidade de fazer um afastamento radical.
Então, que momento que você tem para se conectar com a tua criança interior, para ouvir a voz de Deus, para ler um livro que não é só estudo, 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 mas um livro que te abraça também, sabe? Que te permite criar, que estimula a tua criatividade, que acalenta, que abre ideias, que traz outros assuntos. Vocês cultivam isso? Deixa eu saber. Deixa aqui no chat. O que você faz para cultivar e para estar presente na sua solitude? Para se recarregar, sabe? Até o celular tem hora que a gente precisa pegar e parar por ele na tomada. Então, nós precisamos disso. Eu tenho um péssimo hábito de não desligar o meu computador. Então, eu entra dia, sai dia, e ele fica ligado. Eu só tampo ele, e no outro dia ele tá ligado, no outro dia ele tá ligado, no outro dia ele tá ligado. Eu tenho esse péssimo hábito. E vira e mexe, ele dá uns pane, assim. Não é um computador ruim. Mas esses dias eu falei, Duda, Duda é meu esposo, Duda, pelo amor de Deus, eu acho que tá na hora de trocar esse Mac. Ele tá dando muito ruim, ele tá travando, ele não sei o quê. Aí ele falou, Carol, quando foi a última vez que você desligou o computador e pôs ele para recarregar e fazer as atualizações sem mexer? É... Nossa, eu não lembro. Fazia muito tempo. Ele falou, então desliga, põe ele na tomada para ele estar 100% carregado e deixa ele ali quietinho. Falei, ah, mas aí quando eu ligar, ele vai recarregar, ele vai fazer todo o processamento. Ele falou, pois é, ele precisa fazer um processamento para ele ligar de volta. Então, gente, se a máquina precisa desse espaço de desliga, conecta e espera, quem dirá nós? Então, se posicionar envolve isso, né? Os bastidores do posicionamento é sobre isso. A gente tem a responsabilidade de cuidar disso. Quando a gente não faz, quando a gente não se cuida, quando a gente não preserva esses momentos que vão nutrir a nossa alma, a gente vai precisar, em algum momento, fazer uma pausa um pouco mais longa. A gente vai precisar de mais atenção, de um suporte, talvez de uma assistência técnica. Então, que nós possamos hoje sair daqui preservando isso. Vocês colocaram aqui devocional, presença, calma, devocional, né, de manhã. As outras que não escreveram não estão podendo ou não tem. Porque se não tem, eu quero te encorajar aqui agora, antes da gente avançar, porque depois vai ficar pegado aqui o assunto. Eu quero te encorajar a se comprometer com uma atividade que você faça isso. A cerâmica para mim é essa pausa. A cerâmica para mim é a hora de desligar de tudo e não pensar em outras coisas. De só estar ali presente, fluindo. Meu devocional também é esse momento. E às vezes, de madrugada também eu gosto de tomar um chá, de ler um livro. A Dani faz yoga. Então nós precisamos. Então se comprometam. Deixa aqui como vai ser o comprometimento de vocês. Aprender bordado livre. Isso é cuidar. Isso é cuidar, gente, do nosso motor principal, que são as nossas emoções. E a gente precisa desse cuidado, para que a gente possa estar conectada com os nossos propósitos, com a nossa verdade, com tudo aquilo que envolve o nosso posicionamento. Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande. Eu não sei se você está percebendo isso, eu acredito, tenho certeza que sim. Mas essa semana eu sentei com uma amiga e estava conversando de como tá insuportável a quantidade de réplicas que a gente vê no mundo do conhecimento e da informação. Cópias o tempo todo.
As pessoas não se debruçam mais em se aprofundar num determinado assunto, numa determinada área de conhecimento. Elas simplesmente pegam, assim, os espirros que surgem, já criam uma opinião sobre aquele assunto sem nenhum embasamento e sai entregando isso para todo mundo goela abaixo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando assim, de como tá cansativo no mundo, você não sabe mais quem está copiando e quem está sendo verdadeiro. Porque às vezes até quem copia fala com mais persuasão do que aquele que detém o saber. Porque hoje em dia são tantas técnicas e tantas técnicas que as pessoas perderam a conexão, a autenticidade, a verdade. É difícil você saber o que é verdadeiro. E muito curioso, né? Porque eu tive essa conversa, acho que foi na terça que eu fui na casa dela, a gente estava falando disso. As pessoas começam a colocar várias palavras bonitas, palavras difíceis para poder trazer uma autoridade, se posicionam usando elementos visuais, mas não tem verdade. Às vezes vem com um pouco mais de grosseria, gente, pessoas estúpidas. Eu não estou atacando ninguém, tá, gente? Falando da minha própria opinião. Mas quantas pessoas vocês veem aí que trazem um conhecimento de forma estúpida? Acho que para não. Aí, acho que é para não dar espaço para pergunta. Mas e as pessoas se submetendo a um lugar assim? Eu olho para a criança interior e falo, gente, pegam exatamente da dor da criança ferida. Porque às vezes viveu num ambiente tão agressivo, tão. E as pessoas aceitam tudo isso. Mas sabe por que que as pessoas aceitam? A massa aceita? Porque falta verdade. Falta um compromisso com a verdade, com o que é verdadeiro. E aí, na pós essa semana, a gente estava estudando a sociedade do cansaço. E a gente estava falando sobre, né, como a sociedade foi se modificando, e esse assunto de uma falsa liberdade, mas que traz um vazio. Porque tudo está em volta de performance. E como que nós vamos saber discernir o que é verdadeiro, o que é coerente e o que é uma enxurrada de palavras difíceis, bem articuladas? Como que a gente sabe disso? O que faz a gente perceber a diferença? O que você acha? O que para você funciona? Como que você vai discernindo o que é verdadeiro, o que é cópia? Ou você está vulnerável? Difícil responder isso, né? É muito difícil a gente responder isso, porque a gente não tem como saber. As pessoas estão fazendo réplicas cada vez mais originais. Mas eu me atrevo aqui a dizer que a gente vai saber disso quando a gente estiver com os nossos pés bem posicionados, bem apoiados no chão. Sabe? Uma base sólida e segura. Quando eu me apoio numa base sólida e segura, fica mais fácil eu fazer escolhas do que eu vou consumir e do que eu não vou consumir. Sabe? E como que eu faço isso? Meu posicionamento. Eu preciso ouvir, eu preciso sentir, eu preciso estar conectada. Porque eu acredito que ressoa em nós as mensagens que são verdadeiras. É diferente uma mensagem que é verdadeira e ressoa no teu interior e uma mensagem que é manipulativa e te emociona. Pegou? Pegou aqui a diferença? Não quer dizer que quem carrega uma mensagem autêntica e verdadeira não pode usar recursos de estratégia, de oratória para expandir sua comunicação. Não é sobre isso, não. Eu acho que a gente precisa, sim, todo mundo que está aqui, vocês estão aqui porque vocês têm um compromisso, vocês estão buscando autenticidade, vocês estão olhando para o processo de vocês.
Só entrou aqui quem realmente está comprometido com o teu processo, que não está fingindo que não acontece, que não está silenciando o seu interior, as suas dores, que não está indiferente à vida. Você que está aqui é porque você está vivendo coisas e você está querendo compreensão, conexão, transformação. Você está aqui porque você tem um compromisso. Então, eu quero que, primeira coisa, você se apoie e confie naquilo que você vai sentir. Não tem como eu não falar de criança interior, né? Mas a criança ferida, ela tem uma desconfiança de si e do mundo. As dores que nós vivemos ao longo da nossa história fez com que a gente parasse de acreditar no que a gente sente, parasse de acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu tô te dizendo isso não é para você trazer argumento que reforça a desconfiança, mas fortalecer a confiança a partir da conexão interior para começar. Eu posso confiar no que eu sinto. Da mesma forma que eu posso confiar nas pessoas. Porque quando eu sinto, esse ressoar vai tocar aqui. E isso é tão verdadeiro, gente. Isso não é só emoção, não. Isso é ciência, sabe? Porque existe um campo eletromagnético. A primeira palestra que eu dei foi sobre o campo eletromagnético, as ondas que saem do nosso coração. Foi feito um estudo que o nosso coração ele emite ondas que alcançam até 3 metros do nosso corpo. E quando a gente está aqui no digital, a gente tem essa conexão também. Então, se a gente está sensível, posicionado no nosso lugar, na nossa base, a gente vai conseguir sentir e discernir o que é verdadeiro e o que não é. Faz sentido para vocês? Responde aqui para eu saber se está comigo. Eu quero que você seja. Noite, mamãe. Cadê a mamãe? Eu quero que você seja encorajada aqui hoje a ser verdadeira. A não ser só uma cópia. A não só repetir a voz das pessoas que você admira, o que agregam na sua vida. Sim, a mensagem que você recebeu de alguém que te inspira, ela entra, ela te transforma e ela volta para o mundo de um lugar autêntico, porque ela passa pela sua experiência. Isso é diferente de ser cópia. Isso é ser autêntico. Ok? Mas eu quero te encorajar a sair daqui com um posicionamento autêntico. Vamos lá. Para isso, você precisa se conectar com as pessoas certas, que vão te levar para os lugares certos. Você precisa cultivar conexões que estão muito posicionadas e alinhadas com os seus valores, com as suas crenças, com a tua visão de mundo. Porque as pessoas com quem você se relaciona, os mentores que você escolhe para a sua vida, os mestres que você escolhe para a sua vida, eles vão ter uma grande influência na mensagem que você traz para si e, consequentemente, que você devolve para o mundo. O teu posicionamento, ele tem influência dos seus mestres, dos seus mentores, das pessoas que te inspiram, das pessoas com quem você se relaciona. E aí eu volto mais uma vez, né? As percepções que nós tivemos essa semana, porque eu já vi pessoas que escolheram mestres que não têm esse alinhamento com a saúde, com princípios, e que acabam sendo mestres que massacram, que humilham. E aí conecta com a criança ferida que quer trazer, que tem essa necessidade de ser vista, de ser valorizada. E a população, gente, o mundo hoje está ferido por isso.
Então, meu objetivo aqui não é ficar criticando os outros, mas é um posicionamento, e eu preciso te alertar que para você se posicionar, você precisa cuidar, né, das fontes que você consome. Fontes que vão estimular a vir o teu melhor. E não fontes que vão só te espremer, te maltratar, tá bom? Cada pessoa vai passar por processos. Eu passei por processos. E pode ser que a minha história gere alguma identificação com os processos que você está vivendo. Mas cada pessoa é única. E as dificuldades, elas vão ser encaradas de formas diferentes por cada uma de vocês. Então, por isso a gente não pode se perder na posição, no nosso lugar. Toda vez que a gente sai do nosso lugar, esse lugar fica vazio porque outra pessoa não vai ocupar. Esse lugar é teu, é para você se posicionar, é para você ocupar esse lugar. Então, encare as suas dificuldades de uma maneira que o que isso ensina para mim? Para de ficar apontando para as outras pessoas e em outras direções. E quanto mais cedo você puder voltar aqui para o teu interior e perceber o que as circunstâncias, o que as dificuldades, o que os processos estão trazendo para você, mais perto você vai estar da segurança de se posicionar. Você é grande, então sonhe, sonhe. Não tenha medo de sonhar. Mas para a gente sonhar, para a gente assumir esse nosso lugar, a gente precisa sair um pouquinho dos padrões, das comparações. A gente precisa estar aqui inteira no nosso processo. Então, vamos lá. Imagina aqui comigo, que eu gosto de trazer a imaginação, porque eu acho que ela estimula esse ambiente criativo e de insights. Cada árvore tem o teu lugar, não é verdade? Ela está plantada, enraizada no seu lugar. Quando você se compara, quando você fica buscando ser quem você não é, você não fortalece suas raízes, você não encontra seus nutrientes e você fica frágil. Agora, quando essa árvore ela está bem posicionada, a raiz dela vai cada vez mais se estruturando na terra, ela encontra seus nutrientes, ela fica mais fortalecida e por isso ela frutifica. Antes da gente frutificar, a gente tem que estar bem posicionado, a gente precisa ter raízes muito bem sustentadas. Onde você está posicionado? Onde você foi plantado? Para você crescer, você vai precisar fortalecer a tua raiz, o teu posicionamento. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Você consegue reconhecer onde você está? Você consegue reconhecer teu solo, teus valores, tuas crenças? Você reconhece tua estrutura? Você conhece os teus princípios inegociáveis? Você tem. Muita gente não tem consciência deles, mas você tem. O que você não abre mão? O que você não negocia? Isso é muito posicionamento. Porque se você tem princípios que você flexibiliza de acordo com o meio, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as dificuldades, você não vai encontrar essa raiz. Quais são os seus princípios inegociáveis? Eu quero que você pegue agora, do jeitinho que você está aí, anote. Quem quiser, manda aqui para mim, eu quero saber. Quais são os seus princípios? Põe aí no teu caderno, eu quero que você deixe isso muito fácil, muito visível para você. Tenha no mínimo 3 que você tem muita clareza e ao longo da sua jornada você vai estruturando mais, mas tenha pelo menos 3 princípios que você não abre mão, que você não negocia, que você não se vende, que você não se corrompe. Porque isso sustenta o teu posicionamento, isso sustenta o teu propósito. E isso vai fazer com que você consiga se nutrir
para se fortalecer nos teus processos. Então, eu posso te dizer que me manter posicionada nos meus dias de crise me trouxe fortalecimento para atravessar essa jornada, para essa travessia. Mas eu tive que apegar muito bem. Porque lembra que eu disse de fechar ciclos, de deixar as coisas ir, de se desprender? E nesse permitir que as coisas que já concluíram o seu ciclo se vão, você tem que saber o que não vai. Senão a gente deixa tudo, a gente se perde, a gente fica sem estrutura. Então você precisa saber qual que é o teu posicionamento, quais são seus valores inegociáveis, seus princípios inegociáveis, para que você possa compreender o que você vai abrir mão, quando você fecha um ciclo, o que precisa ir, o que você precisa se despedir e o que fica. Certo? Ok. Para crescer, você vai precisar estar posicionado. É o teu posicionamento que vai sustentar teu crescimento. Se você não sente que está vivendo esse crescimento, Carol, eu não cresço, Carol, eu estou estagnada, Carol, eu não vejo mudança, Carol, nada acontece na minha vida. Olha para o teu posicionamento. Porque se você não está bem posicionado, não adianta vir o crescimento, porque você vai cair. Você não vai sustentar, você não vai aguentar. Então, muitas vezes, tá tudo pronto para o teu romper, para você crescer. Mas você não tá posicionada. Você tá sem apoio. Não é apoio do outro, não. É esse apoio de se posicionar. Você, para crescer, para mudar de estação, você vai precisar estar preparado. Como? Com o posicionamento. Tá fazendo sentido aqui para vocês? É muito olhar para dentro, sabe? Tá vendo como que esse processo foi um lugar de olhar muito para dentro? Olhar muito para o que tem, para o que fica. E eu só sei onde eu estou plantada, onde eu estou posicionada, se eu olhar para dentro, se eu olhar para mim. Se eu parar de olhar para o outro, se eu parar de me distrair com os outros, se eu parar de me comparar, se eu parar de ficar buscando o padrão dos outros ou a pressão dos outros para mim. Então, por isso que eu falo, para de ficar se distraindo com falas que não são, às vezes nem são autênticas. Escolha bem quem são seus mestres, seus mentores, seus líderes. Isso é você quem escolhe. Para de ir na onda de todo mundo, porque hoje em dia, gente, nessa internet, se você quiser guiar a voz de todo mundo, você vai virar um nó. Porque tem um que manda ir para a direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo, outro para, outro vem. Se você não seleciona quais são as vozes que você vai se nutrir e não copiar, para que você viva o teu processo e depois devolva isso para o mundo de uma maneira, né, autêntica, você vai dar um nó em você e você não vai sair do lugar. Quem aqui já se sentiu desse jeito? Num nó. O negócio não vai, não tem por um... Mas aqui eles falam isso, isso, isso. Mas fulano fala isso. Isso parece que não bate. Mas aqui fala disso. Mas se eu fizer isso com aquilo, não dá. Não dá. O caminho ele tem um fluxo, ele tem um sentido só. Estar posicionado, depois de você conhecer teus princípios, teus valores inegociáveis, é você fazer uma escolha. Qual direção você vai seguir? Eu tive uma diretora quando eu trabalhava no RH e ela dizia uma fala muito chata, mas que eu sempre me lembro disso. Era muito assim,
pessimista, sabe? A frase que ela dizia, mas que tinha um grande valor. Ela dizia, nem tudo terás. Então, toda vez que a gente ia pedir, aprova uma vaga, nem tudo terás, tá reprovado. Como que a gente vai funcionar sem esse número de headcount? Nem tudo terás. A gente precisa aprovar esse orçamento para fazer o projeto. Não tá aprovado o orçamento. Não vai ter certeza. Não dá. Nem tudo terás. Faça com o que vocês têm. Então, isso... Ai, que raiva! Como assim? Como que não aprova isso? Só que isso fazia com que a gente se desenvolvesse o nosso lado criativo para fazer surgir recursos de onde a gente nem ia explorar. Isso também fazia com que a gente parasse de ficar com coisas que eram perfumarias, sabe? Com coisas supérfluas. Porque isso alinhava a gente no objetivo, no concreto, no que realmente é o principal, o que realmente é importante, o que é o foco. Então, esses momentos que são de mais seca na nossa vida, eles nos ensinam muito. Porque é a hora onde a gente vai ter que abrir mão daquilo que é supérfluo, que não agrega, para a gente poder investir naquilo que realmente vai nos levar para o destino e para o propósito que a gente tem. Então, nem tudo terás. Para escolher o caminho A, a gente vai ter que abrir mão do caminho B. Por isso que chegou um momento da minha vida, né, antes, né, numa outra fase, num outro processo que eu tive, que não dava mais para eu ser clínica e organizacional. As duas áreas estavam começando a ficar muito fragilizadas. Nem tudo terás. Ou eu vou totalmente aqui, ou eu vou totalmente aqui. Claro que durante 5 anos foi muito importante para mim conciliar as duas áreas. Mas chega um momento que não dá, nem tudo terás. Você tem que fazer uma escolha. Como que eu faço escolhas? Posicionamento. Eu só vou fazer escolhas assertivas quando eu estiver bem posicionada na minha vida. Então, precisamos cuidar dos nossos fundamentos. Como que estão os seus fundamentos? De tempos em tempos a gente pode revisitar, né? Olhar, se questionar, ver o que está fazendo sentido, o que não está. Mas a gente precisa dessa base muito sólida. A gente precisa disso para nos dar segurança. A gente só tem ousadia na vida, em alguns passos da nossa vida, a gente vai fazer com muita coragem, muita ousadia, porque a gente tem uma base sólida, muito bem sustentada. Então, observe as pessoas que você admira. Pessoas que você olha e fala, cara, que coragem, que ousadia que essa mulher tem. Nossa, me admira, assim, a ousadia, a garra, a coragem. Tem pessoas que vocês olham e vocês veem ali, sim, tem ou não tem? Olha o fundamento dela. Ela tem um posicionamento sólido, que dá segurança para ela correr riscos. Não queira correr riscos e agir com ousadia na onda dos outros, se a sua base não está bem sólida, bem posicionada, bem estruturada. Se você não está com seus fundamentos estruturados. Que é o que eu vejo muita gente aí, né? Muita gente tem toda uma... que volta à crítica que eu fiz no início. Quando a gente começa a seguir qualquer voz, quando a gente começa a seguir qualquer pessoa, sem a gente verificar se tem coerência com os nossos valores inegociáveis, com os nossos princípios, e aí a pessoa às vezes está surfando aqui, só que você não vê que a pessoa está com a base dela muito estruturada, e aí você quer ir na mesma vibe sem olhar para o teu fundamento. E aí você não entende por que dá certo para uma pessoa e não dá certo para outra. Isso, a responsabilidade disso é você.
Essa responsabilidade é sua. Porque nesse último processo que eu tive, teve um momento, com certeza, a gente vai passar por isso na crise. Tem um momento que a criança ferida aqui, ela quer se vitimizar, né? Ela quer jogar culpa para todo mundo. Não, mas é por causa de fulano, não, é por causa de ciclano, mas se fosse não sei o quê, se fulano tivesse feito aquilo, ei, volta! Não adianta. Eu tenho que olhar aqui para dentro. Senão a gente não sai do lugar. Tá disposta? Tá disposta a cuidar bem das suas bases? Porque a virada na sua vida, ela vai vir a partir do teu posicionamento. A virada que você está esperando acontecer na tua vida, ela só vai acontecer depois do teu posicionamento. Pegou essa chave? Quem tá aqui comigo? Pegou? O que é estar posicionada, então? Agora eu quero que vocês interajam. Pode ser aqui no chat. Pode ser aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo depois. Eu preciso que você coloque aqui para a gente poder avançar. O que você entende sobre estar posicionada? Vamos lá. Sem medo de errar, tá, gente? Sem medo de errar. A gente está num ambiente seguro aqui. No ambiente de troca, no ambiente de testar. Vamos lá. Está firmada sobre uma verdade. Isso. O que mais? Saber quem eu sou. Muito bem. O que mais? Mais uma para eu poder seguir. Estar firme nas suas convicções, respeitar quem você é. Muito bem. Ou seja, esse posicionamento, ele vai aparecer para o mundo depois da gente viver ele aqui dentro. Eu não me posiciono para fora se eu não me posicionei para mim. Se eu não estou com essa clareza, que nem vocês disseram, da minha verdade, dos meus princípios, valores, das minhas convicções, dos meus limites. Faz sentido? Ok? Então, primeiro, eu preciso cavar, estabelecer meu fundamento. Estabeleci meu fundamento. Agora, tudo que vai para cá está posicionado nesse fundamento. Está firme, está sólido. Aqui pode vir o que for. Quanto mais profundo for o meu fundamento, mais segurança eu tenho no meu posicionamento. E aí sim, eu levo isso para o mundo. Ok? Aí sim, a minha comunicação. Aí sim, a minha postura. Aí vem a minha autoridade. Aí vem a minha diferenciação. Aí as pessoas começam a me perceber de uma forma diferente. Porque aí eu tô agora com um posicionamento sólido, profundo, fundamentado, consistente. Ok? Percebem? Vocês reconhecem pessoas que são bem posicionadas assim? A gente fez a crítica, agora a gente tem que fazer o elogio. Tem muitas pessoas que são bem posicionadas. Que não é de muito falar, mas quando a pessoa fala, tem autoridade na fala dessa pessoa. Muito obrigada. Mas eu queria que vocês colocassem aqui, compartilhem aqui nomes de pessoas que inspiram vocês e que vocês conseguem perceber esse posicionamento. Porque a gente vai falar do próximo ponto muito importante de um posicionamento, mas eu quero que você traga essa referência para te ajudar a pensar. Não tem pessoas que você pode ver, a fala é simples, não precisa ter fala rebuscada, fala difícil, não precisa ficar floreando as coisas. Mas o que a pessoa fala tem autoridade, tem força, ressoa, sabe? Vibra dentro de você. Essa autoridade que você sente de algumas pessoas, ela vem desse posicionamento, essa autoridade, é porque a pessoa tem um
fundamento profundo, consistente. As crises e os processos que ela passa até balança, mas não mexe na estrutura. Ela sabe quem ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ela diz, ela sabe o que é inegociável para ela. Não é difícil, não. Eu quero que vocês sejam essas pessoas, que vocês carreguem autoridade na história de vocês. Você nasceu para ir alto, para ir longe, para desbravar. Vocês nasceram para romper fronteiras. Eu quero liberar essa palavra aqui na vida de vocês. Você está aqui. Eu quero que você saia daqui confiante que você vai romper fronteiras. Você não nasceu para ficar escondida. Se você recebe essa palavra, escreva aqui: eu vou romper fronteiras. Só que para isso a gente não pode ignorar o nosso tempo de preparo, o nosso tempo de ir para o profundo, o nosso tempo de ir para o secreto. Porque é no lugar secreto que o nosso fundamento ele é estabelecido. Não rejeite o seu tempo de recolhimento, o seu tempo de solitude, porque esse momento, esses lugares onde ninguém te vê, esse momento onde você fica, que parece que ninguém está te vendo, mas que você está numa verdadeira conexão e num compromisso de profundo, são esses lugares que estão garantindo ali a sua sustentação, o seu fundamento, para que você possa se posicionar. E na hora de tua voz vir para o mundo, essa voz vai vir com autoridade, com autenticidade, porque você não é mais eco, você agora é uma voz que comunica algo que vem da tua história, da tua experiência. Claro que tem inspiradores, tem mentores, tem mestres, tem lições, tem filosofias, tem teorias, tem um estudo, mas ele atravessa a sua história e chega com autoridade, porque você se permitiu um tempo de preparo no teu lugar secreto. Quanto mais fundo você for, mais força você tem depois na hora de romper. Uma terapeuta, uma pessoa dessas que tem autoridade, a Roberta, né, sua terapeuta. Percebe, gente? Todas as pessoas que vocês escutam e que têm uma autoridade, observe, ela tem uma história. Teve um tempo de casulo. Eu estou trabalhando muito essa ideia do casulo com uma mentoranda minha, e é lindo, porque não tem borboleta se não tem casulo. Às vezes as pessoas querem nesse mundo imediatista, de resultados rápidos, elas querem virar borboleta sem passar pelo casulo. Sabe o que acontece com a borboleta se ela não passar pelo casulo? Ou se alguém facilitar o processo dela, ela não tem força para voar, ela morre. Porque é aquele tempo que ela está fechadinha, escondida ali, que ela está criando força. Você consegue entender agora a narrativa que eu trouxe para vocês nesse processo? Que eu me afastei para me trazer um novo... Quando eu voltei com um novo posicionamento, com força. Então, não compare os estágios da sua fase com de outras pessoas. Você vai chegar lá, não lá na jornada do outro, na tua jornada, a partir do teu posicionamento. Então, para isso acontecer, eu quero que você seja fiel às coisas simples, às coisas que você já tem na tua mão. Ó, o nosso próximo encontro, o título dele, eu vou te falar, é Não Despreze os Pequenos Começos. É o título do nosso próximo encontro. Por quê? Porque aqui, ó, um posicionamento firme, ele teve um começo. Um começo simples, um começo pequeno. Você já tem algo nas suas mãos. O que que você tem nas suas mãos? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Começa com o que você tem nas mãos. Você consegue reconhecer hoje? Não paralise
com vergonha, com medo. Se posicione com aquilo que já é seu. Não desista no meio do caminho. Perseverança. Anota essa palavra aí. Perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou ser consistente, constante. Eu não vou abrir mão do pouco que eu tenho nas minhas mãos hoje. Você sabe o que é que faz uma grande árvore? É uma sementinha assim, ó, pititiquinha. Não despreze suas sementes. Se você pega as suas sementes e diz, isso é desprezível, isso é pequeno, isso é insignificante. É o seu tesouro. Você recebeu suas sementes, o seu maior tesouro. O que você vai fazer com essas sementes? Criticar ou semear? Plante as suas sementes. Regue as suas sementes. É simples, é pequeno, mas é isso que vai depois te levar lá para o lugar que você quer chegar. Lugar que Deus te chamou para estar. Tem uma parábola, uma história dos talentos. E eu quero só compartilhar com você, que diz assim. Se você depois estiver e quiser acompanhar, é Mateus 25, tá? Mas era o seguinte, um senhor muito rico, ele foi viajar. E ele chamou, então, né, algumas pessoas que ele tinha muita confiança. E ele entregou os seus talentos. Para um ele deu 5, para outro 3, 2, 1, enfim. Ele foi distribuindo conforme a capacidade de cada um. Todos receberam talentos que eles iam administrar para esse senhor. E ele foi viajar. Quando ele voltou de viagem, ele chamou de novo essas pessoas de confiança para pegar de volta os talentos que ele tinha deixado na confiança deles para cuidar. E aí veio o que tinha 5, fez várias coisas e multiplicou. O que tinha 2 também fez outros investimentos, fez negócios e multiplicou. E por fim, o que ganhou 1 ficou com tanto medo que esse senhor poderia ser muito bravo e muito ruim, que ele enterrou. E ele apenas devolveu o que ele recebeu. Moral da história. A quem muito é dado, muito é cobrado, mas a questão aqui é o que você está fazendo com os talentos que foram confiados a você? Enterrando? Escondendo? Porque você não sabe, não acredita? Ou você está multiplicando, explorando, investindo? Aquele que ganhou muitos talentos, que depois recebeu mais talentos, mais confiança. Então, você quer viver uma multiplicação na sua vida. Você quer viver coisas grandes na sua vida. Você quer viver abundância. Começa servindo com amor com aquilo que você já tem. Valorize as sementes que você já tem. Carol, eu só tenho 2 pacientes. Trate esses 2 pacientes com o teu amor maior. Invista, se dedica, estude, leia, faça análise de caso. Dê o melhor de si para esses 2. Vai multiplicar. Carol, o meu negócio é dar aulas, mas quando eu vou fazer grupo, quando eu vou dar aula, eu tenho 2 alunas. Dá o melhor para essas 2. Meu perfil tem poucas pessoas, dá o teu melhor. Oferece para um na mesma intensidade, no mesmo amor, na mesma generosidade que você entregaria para 1.000, para 5.000, para 30.000. Porque isso não é sobre o outro, isso é sobre você. Isso é sobre princípio, isso é sobre leis, né? Leis da natureza nos ensinam tanto. E vai com a tua simplicidade, não tente fazer a voz de outra pessoa, não tente usar palavras de outros vocabulários, usa o teu vocabulário, usa a tua voz, é com o teu jeito, é com a tua essência, é a sua história de vida.
Não se envergonhe daquilo que você tem. Faz do jeito que você recebeu, porque é isso, é a sua semente que vai multiplicar. Posicionamento, anota isso, é aquilo que só você pode fazer. Posicionamento é o que só você pode fazer. E o que você está fazendo com o que você já tem? O que você está fazendo? Qual é o teu compromisso com o que você já tem? A sua visão sobre o teu momento de vida vai mudar completamente. Daqui a pouquinho, eu vou entrar no aprofundamento com as minhas alunas. A gente está estudando esse livro aqui. E é muito forte porque também conversa muito com o que eu estou falando aqui com vocês, que é o seguinte: tudo gira em torno da visão que a gente tem, das percepções que nós temos. E é bem aquilo, né? Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, as coisas vão ficar feias. Então, trabalhe para você ter uma perspectiva, uma visão ampliada ali da tua semente, do teu posicionamento, do lugar que você ocupa. Livro esse daqui, ó. Acolhendo sua criança interior. Pegou? Você tem esse livro? Você tem 2 desse livro. Vale a pena ler, viu? Então, eu quero dizer isso para você, tá? Para de reclamar, para de se criticar, para de murmurar, porque tudo isso é veneno, é tóxico para o teu posicionamento. Se você não tem palavras boas para trazer, vai para o teu secreto, silencia, põe uma música e só deixa transbordar. Mas não use a sua boca para lançar maldição na tua vida. Se as coisas não estão boas e você não consegue visualizar o teu amanhã melhor, então fecha os olhos e deixa transbordar o que está aí te intoxicando, mas não abre a boca para falar besteira. Falo isso, gente, num lugar de muito amor, porque as nossas palavras, elas têm muita força, tá bom? Eu vou pôr o livro lá no nosso grupo secreto, tá bom? Eu vou mandar um print do livro lá para vocês. Gente, como que vocês estão? Não importa o que vão falar, não importa se as pessoas vão te criticar ou não, quem está posicionado sabe onde está e sabe o seu destino, sabe o teu propósito, sabe o fruto que você vai dar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando você se ocupa em cuidar do teu posicionamento, dos teus fundamentos, as palavras dos outros viram ruídos e vão ficando cada vez mais silenciosos, porque a tua intenção está aqui em construir aquilo que você está posicionado. Então, cuide dos teus lugares secretos, cuide dos teus momentos de solitude, estabeleça os seus princípios inegociáveis, os seus valores inegociáveis e cultive aqui e agora o lugar que você está. Seja no casulo, seja na primavera, no verão, seja qual for o teu momento, a tua temporada, tá bom? Eu vou me despedir aqui de vocês para interromper a gravação e a gente fica um pouquinho para conversar. Então, um beijo para vocês que estão assistindo aqui a gravação. Se inscreve aqui no canal. Responde essas perguntas que eu disse aqui nos comentários para a gente acompanhar junto, para a gente caminhar junto nessa jornada. Eu quero muito saber se está tocando o teu coração, se está fazendo sentido para você. E, claro, compartilha, né, esse conteúdo para mais pessoas chegarem aqui nesse espaço, né, enriquecedor. Tá bom? Nesse espaço fértil. Um grande beijo. Agora eu vou fechar a gravação para a gente conversar.